Boa noite, telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Cultura Connosco, um programa semanal com convidados diferentes de diferentes áreas temáticas relacionadas ao teatro, à cultura, ao cinema de animação. E hoje tenho na minha companhia uma figura subejamente conhecida aqui na região, no Conselho de Lousada, reside em Lousada. Estou a falar do professor Luís Anjo Fernandes, professor. Como disse, uma pessoa multifacetada, com uma dimensão cultural subejamente conhecida, uma participação cívica invejável e também com um apego imenso ao território, à região e diria mesmo ao Conselho de Lousada, onde reside, como me referi há pouco. Professor, é um prazer imenso tê-lo aqui. Agradeço já o convite para partilhar connosco alguns temas que eu abordarei durante estes próximos 30 minutos em mais uma edição do Cultura com Norte. Deixe-me só relembrar aos nossos telespectadores, professor, que o professor é programador, presentemente é programador cultural na empresa, no município na Câmara Municipal de Lousada, no município de Lousada. É professor, portanto, na empresa, como já referi, do Ministério da Educação. Estudou animação e bibliotecas na Universidade Portucalense, em Famalicão Henrique. Estudou na Escola Superior de Educação do Porto. Se disser algo mais nele, professor, corrija. Não, está tudo certo. Acho que já sabe mais do que eu. Estudou, portanto, também no magistério primário de Penafiel. E na escola secundária, andou na escola secundária e também no colégio Essa de Carelos, em Lousada. Portanto, como disse, vive presentemente em Lousada. Professor, reitero, é um prazer tê-lo aqui. Aproveito para começar desde já a nossa conversa, até porque o nosso tempo é escasso e eu tenho aqui várias questões que gostaria de abordar consigo. Muito obrigado. Professor, poderíamos precisamente começar por a questão da programação cultural. O professor exerce a função de programador cultural, gestor cultural da Câmara Municipal de Lousada. Há aqui uma questão que eu não posso deixar de lhe colocar. É óbvio que, até porque eu já fiz esta questão a outros convidados que estiveram aqui no Cultura com o Norte, a crise pandémica, a crise sanitária, de alguma forma afetou também, de uma forma muito intensa, esta área, assim, não é, professor? É verdade. Antes de mais, também quero agradecer o facto de terem proporcionado este convite e felicitar também esta estação pelo trabalho que tem vindo a realizar na promoção dos valores da região, das suas personalidades e do seu território. De facto, a pandemia transtornou imenso praticamente todos os setores da nossa atividade e a cultura foi um deles, porventura das formas até mais marcantes. Devido à impossibilidade de ajuntamentos, tornou-se impossível realizar a programação que era habitual e que caracterizava o Conselho desde há vários anos e que o tornava uma matriz até apreciável para muita gente que frequentava nossos programas e as nossas propostas culturais. Uma referência cultural, como diz o professor. E de alguma forma essa crise obrigou a fazer aqui reagendamentos, é assim, não é, professor? Desde logo obrigou a cancelar todo o conjunto de iniciativas previstas. Curiosamente, também coincidiu com o facto do Auditório Municipal se encontrar em obras. Neste aspecto havia já por si a necessidade de interrupção, obras que ainda se mantêm, mas a pandemia inviabilizou alternativas, pelo menos durante longos meses, pelo que as pessoas, a população e quem nos visitava ficou privado de um conjunto de ofertas que muito qualificavam a nossa região e muito proporcionavam a quem assistia ou quem delas usufruía. Entretanto, promovemos algumas atividades de cariz mais alternativo, nomeadamente concertos à distância, e ultimamente já, paulatinamente, estamos a tentar regressar, embora de forma muitíssimo controlada, embora também, friso, a nível de programação tradicional, entendendo tradicional aquela que praticávamos até à data da suspensão, não poder ser realizada, porque queremos, e é um compromisso da Câmara, de não infringir quaisquer que sejam as normas que possam eventualmente conduzir alguma perturbação a nível de recrudescer o número dos números a nível da pandemia. Portanto, cancelamos o Folia, cancelamos iniciativas ao ar livre. Que são referências no Conselho da Região, digamos. Exatamente, o espetáculo Festival Vila, portanto, todo um conjunto de desfile de carnaval, todo aquele conjunto de iniciativas, inclusive ao ar livre, também ficaram interrompidas. Portanto, não é pelo facto do Auditório Municipal estar em obras que a programação é suspensa, ou não é apenas, mas é sobretudo devido, de facto, à pandemia. Paulatinamente... Era isso que eu lhe perguntar, neste quadro de incertezas, o que é expectável que possa acontecer a curto, médio prazo? Não sabemos, tudo depende da evolução da doença,
Como se sabe, Lousada foi dos primeiros concelhos onde a pandemia deu entrada. A Câmara teve logo uma atitude muito rigorosa, de muita prudência e de grande profundidade para não ser pela responsabilidade municipal que o assunto não ficasse resolvido, e por isso não queremos de forma alguma dar o sinal contrário. Ou seja, enquanto a Direção-Geral de Saúde continuar a alertar-nos, como fez esta semana, em que emitiu um comunicado solicitando às organizações para evitarem todas as iniciativas que possam proporcionar ajuntamentos, nós naturalmente seguiremos essa recomendação e por isso apenas temos que solicitar às pessoas a paciência para todos juntos podermos contribuir para a reposição da normalidade no prazo que for entendível pelas autoridades competentes. Professor, há aqui uma questão que eu gostava de colocar e também gostava de saber a sua opinião. É um facto, e isto é reconhecido pelos vários atores e agentes da cultura no território da região, mesmo em Lousada, e fora do Concelho de Lousada, que o município de Lousada é uma referência, tem uma matriz cultural bem vincada, com propostas diversificadas. Como conhecedor e como programador cultural, que de alguma forma também ajuda, colabora no desenho de algumas destas propostas e atividades, a que é que se deve este dinamismo cultural, digamos? Há um conjunto de condições que eu posso justificar. Desde logo, uma política municipal que reconhece a cultura como um instrumento de desenvolvimento e de qualificação da população. A modernidade não é apenas rede viária, eletricidade, infraestruturas básicas, equipamentos sociais. É também um conjunto de realizações que permitem contribuir para o bem-estar e para a qualidade de vida da população, para aumentar as suas qualificações, para contribuir para a sua literacia acerca do mundo e da vida, para entenderem também as diferentes manifestações artísticas como fator de realização pessoal e de desenvolvimento social. Depois, a existência de equipamentos. Temos o auditório municipal, que é para já o equipamento até único destas características na região, que constitui um espaço muito privilegiado para a dinamização. Ele está a ser, desculpe interromper o professor, mas gostava de ouvir também sobre isto. Ele está a ser requalificado, como disse o auditório municipal. Este equipamento vai ser suficiente para aquilo que é a oferta cultural no concelho? Está a ser requalificado, não só do ponto de vista arquitetónico, como na sua modernização técnica, a fim de permitir um reforço do seu equipamento técnico, quer a nível de concertos, quer a nível de teatro, de dança, etc., como também a nível do aumento da sua lotação. Vai aumentar em cerca de uma centena de lugares, o que também constitui uma resposta ao permanente e crescente número de solicitações que temos tido como correspondência à programação que tem sido apresentada, o que também muito nos satisfaz e nos realiza por entendermos que estamos a ir ao encontro das expectativas, das necessidades e dos anseios da população. O professor, falávamos da visibilidade que o Conselho tem neste domínio cultural. O facto do Conselho ter aqui uma miríade, uma panóplia de associações, de coletividades, isto faz com que dá uma nova, portanto, faz com que Lousada seja neste domínio também uma referência e dá uma nova visibilidade também às propostas que Lousada vai implementando todos os anos, à exceção dos últimos 2 anos, que foi uma exceção para todo o país. Naturalmente. Nós temos tido sempre uma relação muito exemplar com todas as instituições do Conselho. Há um diálogo e um envolvimento permanente. Aliás, há mesmo projetos comuns, comunitários, a partir dos quais se manifesta essa participação muito ativa das instituições, das associações culturais. Temos, desde logo, uma companhia de teatro, Jangada, companhia residente no Auditório Municipal desde 1999, que tem sido um veículo extraordinário nesta qualificação profissional, com produções artísticas de elevadíssima qualidade e que muito ajudam a robustecer e a qualificar a nossa programação. Temos também a Associação de Cultura Musical, com equipamento partilhado com o Auditório Municipal, cujo Conservatório de Música também tem realizado um trabalho verdadeiramente exemplar na formação de jovens na área da música, na área da dança, e que connosco tem sido um parceiro
fundamental também neste processo de desenvolvimento. E depois temos o conjunto de associações culturais disseminadas pelo Conselho, nos seus mais diversos níveis, nas suas mais diversas vocações. Associações vocacionadas para teatro, para o folclore, para a música tradicional portuguesa, para as artes, na área do cinema de animação, e, portanto, há aqui um diálogo permanente, muito construtivo, muito colaborante, em que temos tido sempre o cuidado de auscultar estes diferentes responsáveis e as suas organizações para se associarem também às nossas iniciativas e para tentarmos também corresponder às suas expectativas. E daqui tem resultado vários projetos em conjunto muito interessantes, muito participados e que, portanto, também muitos nos realizam por que a cultura deve ser entendida também de uma forma democrática. Não é apenas um programador ou uma autoridade que define e decide a programação, mas através desta participação conjunta, ouvindo, auscultando e agregando estes diferentes atores, poderemos conceber desenhos de programação muito interessantes e que, de resto, estão também muito reconhecidos por todos eles, porque com vários projetos em que eles também têm participado, envolvido, e correspondendo sempre aos desafios que, em duplo sentido, têm sido realizados, todos temos saído beneficiados. O professor falou aí numa área que é uma área vital e que, efetivamente, o Lousada tem feito um trabalho notável, que é a área de cinema de animação, com festivais, com vários ateliês, oficinas de cinema de animação. Mas já que falamos de cinema, professor, há aqui uma questão que eu gostava de lhe perguntar, uma vez que está ligado a esta área da programação, programação cultural. Acha que é execuível? Acontece o mesmo aqui noutros territórios, noutros concelhos da região onde há salas de cinema. O Lousada já teve cinema. Acha que é possível sessões de cinema de quando em vez passam também no auditório, mas acha que era expectável, ou é expectável que num futuro, ou é indesejável o Lousada ter um espaço só exclusivamente dedicado ao cinema, ou não há público para o cinema em Lousada? O único espaço com vocação e condições para o efeito é o Auditório Municipal, que é um espaço portanto, polivalente, porque acolhe diversos tipos de iniciativas, desde as artes de palco, música, teatro, dança, e também as participações de algumas dessas organizações que há pouco falávamos. É um espaço de ensaios e de apresentação pública dos projetos das produções da Jangada, do Conservatório de Música, espaço também de congressos, de palestras, de tertúlias, portanto, de jornadas, várias delas de dimensão nacional e muito valorativas. Por isso, nós não podemos dissociar este espaço da utilização coletiva permanente e diversificada da introdução de uma nova valência que implica duas situações, nomeadamente se enverdarmos pelo cinema comercial. Por um lado, é uma data fixa para a sua apresentação, para a exibição dos filmes, que por sua vez está condicionada do êxito comercial deles. Ora, como entrando neste circuito comercial, também poder-nos-ia perturbar muito este esquema de programação que mantemos. Além disso, temos que também considerar a atualidade dos próprios filmes. Quando o auditório está a ser recorrentemente ocupado por outro género de iniciativas. Portanto, tem que ser muito bem pensado. Por outro lado, ainda temos a questão do pessoal. Por incrível que pareça, o quadro de pessoal do auditório é verdadeiramente diminuto. Limitado, e só a boa vontade e o grande profissionalismo das pessoas que ali trabalham permite a multiplicação deste tipo de atividades quase do ponto de vista de disponibilidade quase voluntária, porque com a programação incessante praticamente todos os dias, incluindo então o fim de semana, e com recursos tão exíguos, não é possível desmultiplicar-nos noutras áreas. No entanto, não deixa de constituir um aspecto, uma arte que queremos também valorizar, temos que analisar, mas também tem tido o cinema a atenção que é possível
por exemplo, na programação de folia, que é integrada no Festival de Artes de Espetáculo, que também tem componentes de artes visuais e cinematográficas, e depois a parceria com a Casa Museu de Vilar, que, embora sendo concretamente no cinema de animação, não deixa de constituir também uma proposta também muito interessante e que tem tido um êxito bastante assinalado. Professor, tem havido também um foco especial relativamente àquilo que é a formação de novos públicos e este aproximar o estreitar de relações com os atores a nível falo das escolas, estabelecimentos de ensino. É uma aposta, portanto, é um caminho a seguir, portanto, e é uma aposta a ganho, na sua opinião? Não, tem sido verdadeiramente testemunhado, quer pelo número de jovens e de adultos que frequentam, adultos que muitos deles começaram precisamente através do serviço educativo iniciado quando eram crianças. Por exemplo, se dermos o exemplo da Jangada Teatro, isto está bem explícito. Por um lado, vários atores são de Lousada e que já assistiram às peças da Jangada quando a Jangada começou. Eles assistiram quando eram crianças. Muitos do público mais fiel, mais regular, mais interessado e que frequenta a nossa programação, nomeadamente espetáculos de teatro, são precisamente o público que derivou de quando assistiam a peças quando eram crianças que a Câmara lhes proporcionava. Portanto, esta aposta neste serviço educativo permanente, regular e praticamente gratuito tem tido aqui uma resposta, uma correspondência muito motivadora. Depois, o trabalho do próprio conservatório, que também, na formação de músicos, na formação musical, nas mais diversas áreas, que também tem tido correspondência depois nos públicos que constituem os concertos dos mais diversos níveis, nomeadamente música clássica, que também promovemos. E depois o serviço educativo também proporcionado na parceria com a Casa Museu de Vilar, que, juntamente com as escolas, também tem tido um trabalho muito meritório. Isto são apenas alguns exemplos para mostrar que realmente é um trabalho profundo, persistente, a longo prazo, não é intermitente, no sentido que hoje há, amanhã não há. É um trabalho sistemático, digamos. Sistemático, constante, porque só assim é que se consegue estabilizar uma programação e que se consegue depois obter a correspondência devida com a comparência do público, ouvindo as suas propostas, a adesão massiva de espectadores e todo este êxito que tem constituído este nosso trabalho. Professor, aqui é uma palavra que se tem falado muito em diferentes fóruns e até quadrantes, que tem a ver com a descentralização cultural. Considera que, de alguma forma, a Lousada conseguiu operar essa descentralização cultural ou é necessário continuar a aprofundar esta descentralização? Eu lanço-lhe uma outra questão. Uma vez que é programador e conhece bem a região, o território, e esta descentralização tem sido conseguida na região no seu todo? A descentralização é sempre um problema que tem vindo a ser discutido há muito tempo, mesmo até a nível cultural tem havido várias políticas que tentaram promover essa descentralização. Começa desde logo com duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, instalações. Para uma programação de qualidade, regular e portanto, sistemática, implica espaços adequados. E muitas vezes não se dispõe nas regiões. Felizmente, tenho havido notícias de que, nomeadamente em Penafiel e até aqui mesmo Paredes, estão em curso projetos que vão a esse encontro, o que muito nos satisfaz, porque quanto mais respostas houver nesse nível, mais a região ficará a ganhar e mais fortalecida ficará e mais a programação em rede poderá ser estabelecida. E depois, há outra questão que é a questão financeira. Esta dimensão implica encargos que muitas vezes as câmaras também não dispõem. Por isso, terá que ser reequacionada de outra forma este conceito de programação para que os municípios possam associar os seus recursos aos recursos que, a nível da administração central, possam ser canalizados para constituirmos, então, uma programação mais robusta. Há esta ideia de que a cultura é um bem essencial, professor. E nós estamos apenas a falar das artes de palco, mas a política cultural que tem sido empreendida em Lousada não se esgota aí. Por exemplo, a nível da promoção da leitura, em que, por exemplo, também nós temos vindo a encomendar vários autores consagrados à nossa literatura infanto-juvenil, obras inéditas, cujas narrativas decorrem no território do concelho. Obras essas que depois são editadas, são, entretanto, ilustradas também por ilustradores conceituados e depois também com uma concepção gráfica muito sugestiva. Obras que depois são oferecidas aos alunos do pré-escolar,
do 4º, 6º, 9º e 12º ano. Portanto, obras de acordo com as respectivas faixas etárias. E só para dar alguns sinais deste envolvimento, estamos a falar de autores como Álvaro Magalhães, José Fanha, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, António Mota, Afonso Cruz, António Torrado, que infelizmente nos deixou que há dias. Autores consagradíssimos, lá especialmente conhecidos. Muito conhecido, Margarida Fonseca Santos. Portanto, são autores de reconhecido mérito que vêm a Lousada, onde estão vários dias, conhecem a realidade local, vão apontando, vão auscultando a opinião dos alunos, saber os seus interesses de curiosidades e de expectativas, etc., a fim de depois construírem ali uma obra que depois lhes é oferecida. E da parte dos políticos, doutor, considera que tem havido um investimento, estou-me a referir aqui concretamente ao espaço da região, considera que tem havido um investimento da parte dos políticos? Há aquela perspectiva de que, nesta área, refiro-me concretamente a esta área da cultura, há aquela ideia de que, efetivamente, a cultura muitas vezes aparece associada a determinados ciclos políticos e, de alguma forma, aparece como estando instrumentalizada ou, de alguma forma, ligada a determinados ciclos políticos. Não sei se o professor partilha desta opinião. Não sei, cada um falará por si. Há excelentes exemplos também aqui na região, que também temos que reconhecer como altamente meritórios. Por exemplo, o Escritaria, Penafiel, tem sido realmente um festival literário de excelentíssima qualidade. A nível nacional, digamos. Não é? Nacional, de excelentíssima qualidade, e que frequento com todo o gosto, tal como iniciativas até da própria Biblioteca Municipal de Penafiel, que também sou espectador regular. Portanto, a gente tem vindo a fazer o que pode, evidentemente que está muito dependente da vontade e das opções políticas, que entendo que devem ser mais priorizadas para um setor, da cultura, que é fundamental para a qualificação da região. Vários estudos têm vindo a demonstrar que uma das debilidades da nossa região é a nível educativo, a nível cultural, etc. Portanto, se está identificada esta questão, portanto, mais devem ser acionados mecanismos para corresponder, para deixarmos de figurar numa das zonas assim menos recomendáveis que... Tenho acompanhado o trabalho que se vai fazendo também aqui no Conselho de Paredes, professor. Pontualmente, há também esta associação da rede de bibliotecas do Val de Sousa, que também tem vindo a empreender também um trabalho conjunto, rotativo, convergente, e por isso também tem tido um esforço muito importante, também com a regularidade possível, que também nem sempre é possível, porque temos os nossos compromissos que promovemos, que nos também vinculam e que temos de acompanhar, mas dentro também das possibilidades de calendário e de horários, eu também tenho vindo aqui a Paredes e também é com muita satisfação que se nota um novo enquadramento e uma nova valorização para uma área cultural e que também muito me satisfaz, porque no fim de contas os concelhos são todos mais ou menos iguais. As suas características são extraordinariamente idênticas. As barreiras são meramente artificiais e, portanto, quanto mais os concelhos vizinhos se dinamizarem e apostarem nesta realidade, e Paredes não há dúvida nenhuma que o tem feito, também nós nos sentimos valorizados, porque como vizinhos também temos a oportunidade de nos enriquecermos com essas realizações. Professor, há quem diga que, não sei se partilha desta opinião, mas de qualquer forma gostava de ouvir, que a cultura de alguma forma continua muito dependente daquilo que são os apoios públicos. Considera que era vital o mecenato e de alguma forma os privados também darem aqui algum contributo? Isso tem sido conseguido ou essa necessidade do mecenato também intervir em determinados domínios, em determinadas propostas culturais é mais difícil de obter? Vivemos, nomeadamente o Conselho de Lousada, de um conselho com que as empresas também têm as suas dificuldades. Não são empresas de grande dimensão, não está lá sediada nenhuma empresa de uma robusta dimensão nacional e internacional. Há um esforço de muitas empresas realmente de cumprirem os seus compromissos com os trabalhadores, de se modernizarem, de redefinirem a sua produção, de virarem-se para a exportação, mas não deixam de ser empresas com algumas limitações que também não podem elas próprias, porque também têm as suas dificuldades, de partilharem com os poderes públicos estruturas de mecenato. Por isso, terá de ser forçosamente a Câmara Municipal, como entidade mais local, aquela que tem de assumir este compromisso de realização. A cultura, só para fechar este ciclo, porque há aqui outras questões e o nosso tempo está a caminhar para o final, mas há aqui uma outra questão que eu gostava de fazer, professor.
A cultura é cada vez mais, e pelo menos esta parece ser a opinião comumente aceita, ou a cultura é cada vez mais um veículo fundamental para o desenvolvimento das regiões? Cada vez mais. Nós só podemos ser um povo esclarecido, informado e capaz, autónomo, se tivermos à nossa disposição de instrumentos para que nos desafiem, que nos enriqueçam. E, portanto, a educação e a cultura, que caminham a par, são áreas absolutamente prioritárias para a qualificação das regiões, para a promoção do bem-estar e da sua qualidade de vida. Que trabalho é que faz de um projeto que é um projeto do território, que abrange todo o território? Peço desculpa. Estou a falar da Rota de Románico. É verdade, a Rota do Mário também me estava a escapar, tem toda a razão. A Rota do Mário tem tido realmente uma missão absolutamente singular, insubstituível, que tem qualificado o território nas suas mais diversas vertentes, a nível quer da requalificação do património, quer da promoção turística, quer do envolvimento com o serviço educativo. Tem tido, a nível cultural, da dinamização dos espaços, e tem sido, efetivamente, uma estrutura, estava realmente em falta por referir esse aspecto, porque tem sido um grande exemplo de como, em conjunto, os municípios podem produzir algo singular, algo original e que muito robustece o tecido e a coesão territorial. Professor, o Governo anunciou recentemente, aliás, a versão final foi aprovada até por Bruxelas, um plano de recuperação e resiliência. Eu queria lhe perguntar, o que é que, em termos de dinamização cultural, em termos de impacto naquilo que é o país e nas regiões, o que é que este programa poderá trazer de novo? Vamos ver, foi apenas um anúncio muito generalista. Temos de ver o que é que, a partir daí, poderá ser desdobrado para chegar, por um lado, às áreas da cultura e, por outro lado, aos municípios. Temos que aguardar. Muitas vezes anunciam-se planos sempre com muito boas intenções e depois, quando chegam aos conselhos, vêm muito já diluídos. Por isso, ainda é prematuro para nos pronunciar, embora alimente alguma expectativa, naturalmente. O professor, para além da sua relação umbilical, como já ficou bem patente e referi no início desta nossa conversa, a Lousada, o Conselho do Território de Lousada, é também uma figura, é também uma pessoa que desde sempre esteve ligada ao jornalismo, tem o bichinho do jornalismo, inclusive fundou, por exemplo, um órgão de comunicação social, que é um órgão emblemático da região e do Conselho de Lousada, que é o TVS, Terras de Valde Sousa. Participou, onde é cronista, suponho, corrija-me se estiver enganado. Não fundei, quem fundou foi o Manuel Afonso da Silva, eu fui mas, de alguma maneira, o primeiro redator. O primeiro redator, exatamente. É verdade. Esteve ligado também ao Lousadense, participou noutras publicações, fundou, inclusive, corrijam-me se estiver enganado, um gabinete de imprensa na Câmara Municipal de Lousada. Ao Lousadense não estou ligado, mas também com todo o gosto que se associou, que verifico a entrada de novos títulos, porque quanto mais títulos, não é, da imprensa houver, mais a informação se torna disseminada, acessível e plural. Mas, de facto, o TVS é um jornal por quem eu sinto um particular carinho e, de resto, curiosamente, esta semana passei a recordar... um suplemento cultural. Tal e qual, exatamente, está muito bem informado. Aliás, eu tive curiosidade de ver o suplemento e achei-o muito interessante, com vários textos de alguns autores extremamente conhecidos. Exatamente, tudo colaborações voluntárias e originais. Foi um desafio que, conjunto com o José António Gomes, que tem por pseudónimo João Pedro Messa, era uma figura também muito importante no campo da literatura infantil, professor da Escola Superior de Educação do Porto, grande especialista também nesta área, para retomarmos esta prática que chegou a caracterizar durante muitos anos a imprensa diária e a imprensa regional. Infelizmente, por razões variedíssimas, perdeu-se, mas o TVS acolheu muito bem esta ideia e o primeiro número deste suplemento, que será mensal, saiu na semana passada, que, homenageando nomeadamente as pessoas que a Lousada também diziam muito, e à região e ao país, o António Torrado e a Leonor Rescado. Leonor Rescado, uma grande especialista, porventura a maior, da literatura infantil-juvenil, mas que também rematei textos de José Fanha, tem uma entrevista com a Rita Taborda Duarte, tem poemas originais, tem uma autobiografia da doutora Adelaide Gargalhardo, ilustre diretora da Biblioteca de Penafiel, e, portanto, é nesta matriz também regional e cultural que se enquadrou esta nova proposta, precisamente para ir ao encontro daquilo que falávamos há bocadinho. Para a região só se desenvolve, só se fortalece através da aposta cultural e através e sendo a sociedade também, como eu aqui colaboro enquanto cidadão, também contribuir para esse
consolidação, naturalmente que estaremos a dar um contributo. E como é que tem acompanhado, professor, como homem ligado à comunicação, e como é que tem acompanhado esta evolução dos mass media, dos órgãos de informação na região? Tem sido um duplo caminho. Por um lado, as dificuldades que a própria imprensa regional revela, dualidades que sempre manifestou, e agora com este novo desafio do digital, e onde tem vindo a dar passos muito significativos de que esta vossa estação é um exemplo muito... Professor, estamos a entrar na reta final. Há aqui mais uma outra questão que eu gostava de abordar consigo assim muito sucintamente. É também conhecida a sua veia, e que de alguma forma tem a ver com a sua paixão pelo território e pelo Conselho de Lousada, na área dos livros, a sua paixão pelos livros. Recentemente publicou algumas obras, nomeadamente na área do desporto, também na área da educação. Isto de alguma forma vem de encontro àquilo que a nossa conversa de alguma forma veicula, que é a sua ligação ao Conselho de Lousada. Sim, foi um duplo desafio da Câmara Municipal, um devido ao ano municipal do desporto, outro ao ano municipal da educação, anos que a Câmara proclamava para acentuar a dimensão de cada uma destas áreas e, de facto, reconstituir a história de um e de outro campo foi um desafio que foi proposto. Foi um trabalho realizado quase em contra-relógio, mas penso que foi um contributo muito importante para registar todo o percurso e todo o esforço que tem sido realizado desde há muito tempo para conduzir a estes resultados que agora se vislumbram. E, portanto, creio que constitui um testemunho histórico que pode muito ajudar a discernir e a esclarecer o que nos precedeu e qual o caminho seguido para chegarmos ao ponto que nos encontramos. Perspectiva-se que o professor, a curto e médio prazo, possa surgir com um outro projeto nesta área, na área dos livros? Estou a ultimar a toponímia de Cristelos. Cristelos é uma freguesia, considerando freguesia aquilo que era antes da União de 2012, 2013. Foi onde eu nasci e vivi durante muitos anos. É uma freguesia que muito me diz e, portanto, está praticamente ultimado esse trabalho. Outros poderão surgir. Eu gostava muito de fazer uma fotobiografia do Dr. Mário Fonseca. Que é uma referência, sei que foi um grande amigo seu também. Um grande amigo, que muita falta nos faz, deixou-nos prematuramente em 2012 e agora... Ex-presidente da Assembleia Municipal. Exatamente, presidente da Associação Desportiva de Lousada, dirigente de várias associações, diretor do TVS, precisamente quando ele surgiu e portanto, era uma homenagem nessa forma mais do que justificada. Só uma última questão, professor. Sei que esteve também ligado à Associação Desportiva, há várias coletividades, mas a Associação Desportiva de Lousada foram tempos que o marcaram? E nas diversas associações, nomeadamente a Associação Desportiva de Lousada, não tive um trabalho diretivo muito regular, fui mais na Assembleia Geral, também fui diretor na secção juvenil e no Hockey em Campo, que é outra obra que também editei recentemente, a história do Hockey em Campo em Lousada. Que é uma modalidade também de referência no Conselho. Muito importante, que agora acabou precisamente de conquistar mais um prémio, mais um título nacional, mas nas diversas coletividades também tento imprimir algumas ideias, algumas dinâmicas, mas há gente muito mais habilitada, muito mais capaz. Mas vai acompanhando seguramente o trajeto. Naturalmente. Como é que perspectiva mesmo para terminar o futuro da Associação Desportiva? Desejo que a Associação Desportiva tenha um futuro e terá-lo certamente igual àquele que é o seu grande passado. Muito obrigado. Professor, foi um prazer tê-lo aqui na nossa companhia, mais uma edição do Álbum Canal do Cultura com Norte. Agradeço-lhe. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Muito obrigado e aproveito para me despedir dos telespectadores. Boa noite e muito obrigado. Protejam-se. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.